Olá, tudo bem? Nesta aula trataremos sobre padronização. Existem diversos problemas dentro das empresas, tanto industriais como empresas de serviço, mas existe um que deve ter surgido juntamente com as primeiras empresas lá no início da Revolução Industrial. Me refiro ao fato das pessoas fazerem as mesmas coisas, porém de maneira diferente. O fato das pessoas estarem realizando as atividades de maneira diferente não é o maior problema. O problema é que algumas estão fazendo isso de forma errada, de maneira não eficaz. Ou seja, estão trazendo prejuízos desnecessários para a empresa. Este tipo de situação ocorre tanto na indústria como na prestação de serviços. Possivelmente, grande parte das causas dos problemas de qualidade dentro de uma organização é ter nos vários turnos de trabalho, em várias filiais, em vários escritórios, em várias unidades, funcionários executando a mesma tarefa de maneira diferente. Novamente, e reforço, o maior problema não está no fato de fazerem de maneira diferente. Porque é bom, é bem provável que as pessoas consigam melhorar uma atividade na medida em que vão executando ao longo de um determinado tempo. E isso é bom. O problema é quando as pessoas não estão realizando da melhor maneira possível essa atividade. E isso acaba trazendo diversos tipos de problema, como, por exemplo, retrabalho, perda de tempo, descartes, desperdícios e por aí afora. E qual é que é a solução para isso? Bom, a solução para esse tipo de situação é o que nós chamamos de padronização. A padronização é a atividade sistemática de estabelecer e utilizar um padrão. Isso é padronização. Agora, muito importante que se diga, padronização não é burocracia desnecessária e em exagero. Na verdade, a padronização ela não pode ser simplesmente uma estante cheia de papéis, cheia de registros, cheia de padrões, documentos mostrando como é que as coisas precisam ser feitas. Ou mesmo um computador cheio de padrões. Na verdade, a padronização não significa apenas a gente estabelecer um padrão relacionado a uma atividade qualquer, nós consensuarmos essa atividade, nós elaborarmos uma redação e registrar. Padronização está muito longe de ser isso. Mais importante de tudo é que se utilize esse padrão para realizar treinamentos. E claro, o padrão precisa ser revisto ao longo do tempo. Esse documento que chamamos de padrão, ele precisa ser continuamente verificado com o objetivo de melhorá-lo. Afinal de contas, as atividades elas vão melhorando ao longo do tempo. Mas, afinal, o que é um padrão? O que significa esse termo padrão? É muito simples. Padrão nada mais é do que um documento consensado e estabelecido para um objeto, por exemplo. Pode ser também para um desempenho, para uma capacidade, para um movimento, para uma sequência de atividades. O padrão pode ser utilizado para mostrar para a gente como realizar determinado método, um procedimento, uma responsabilidade, um dever. Uma maneira de pensar também pode ser registrada em um padrão. E conceitos, os conceitos também podem ser padronizados. Isso é um padrão. Então, o padrão tem como objetivo unificar e simplificar de tal maneira que, de forma honesta, é claro, seja conveniente e lucrativa a atividade que está sendo realizada para as pessoas envolvidas. Muito bem, vamos entender a diferença entre padrão e norma, porque no Brasil, às vezes, o termo norma é utilizado em substituição ao termo padrão. Então, para que não se tenha confusão, vamos entender melhor o que significa cada um destes dois termos.
Muito bem, o padrão refere-se a tudo que se unifica e simplifica para benefício das pessoas. Conforme já comentado, pode ser um procedimento, pode ser um conceito, enfim. É também método de medida, metro padrão, quilograma padrão e assim por diante. O padrão é consensado e pode ser alterado. Este é o conceito de padrão. No caso de norma, o termo vem do latim e quer dizer regra. Se formos procurar no dicionário de língua portuguesa, vamos encontrar lá norma, aquilo que se estabelece como base ou medida para a realização ou avaliação de alguma coisa, uma norma ou um serviço. O termo que melhor define padronização, neste caso aí, é padrão, até porque norma significa obrigatoriedade. Vamos falar um pouquinho sobre a história da origem. Vamos tentar criar um contexto, criar uma situação em que provavelmente se define o início da padronização. Bem, o ser humano convive com a padronização há milhares de anos e dela depende para a sua sobrevivência, mesmo que não se tenha consciência disso. Então imagine uma pequena tribo ou aldeia no passado. A alimentação básica era o peixe. Pescava-se de alguma forma até que alguém testou uma rede feita de cipós e pegou uma quantidade maior de peixes com menor esforço, com menor trabalho. Evidentemente que os outros habitantes da aldeia, tendo em vista os resultados obtidos, passaram a utilizar a rede como método de pesca. Estava assim padronizado o método de pesca com a rede. Mais tarde, alguém julgou que seria melhor utilizar fios de juta do que cipó para fazer a rede. Isso possibilitaria pegar também peixes menores que até então conseguiam fugir da rede. Testou essa nova ideia e isso resultou numa maior quantidade de peixes ainda sendo pescada e com muito menor esforço. Claro que os outros habitantes da aldeia imediatamente passaram a adotar essa nova ideia, ou seja, padronizaram novamente um outro tipo de sistema de pesca. Mas quais são as informações que podem ser obtidas com a história em relação à padronização? As pessoas eram obrigadas a alterar para a nova maneira de pescar ou poderiam continuar utilizando a maneira antiga? Bom, a resposta é não. Elas mudaram o método simplesmente porque o resultado era melhor. Então, na ocasião, não existia uma obrigatoriedade em padronizar. Claro que nas empresas, às vezes, por diversos motivos, é obrigado que se siga o padrão relacionado a uma atividade. Uma outra pergunta relacionada à padronização e que poderia ser feita é: por que as pessoas mudaram para a nova maneira? Bem, porque a ideia era obter melhores resultados. O objetivo da mudança era obter melhores resultados. Por isso que as pessoas mudaram. Bom, caso surgisse uma nova maneira de pescar, será que as pessoas mudariam a maneira em uso? Claro que sim. Se elas observassem que esse novo padrão, essa nova maneira de se pescar, traria melhores resultados, muito provavelmente, quase que com certeza, elas mudariam para a nova sistemática. Bom, e como era feito para transmitir ao restante da tribo as novas maneiras de se pescar? Bom, evidentemente que a maneira era bem simples, se utilizava de comunicação visual, provavelmente mais tarde, através da própria escrita, isso era feito, através de documentos, de desenhos, enfim, era esta a maneira utilizada para transmitir a nova maneira de se pescar. Bem, o nosso guru da qualidade, o Vicente Falcone Campos, ele diz o seguinte, olha que interessante,
a vida do homem seria muito difícil atualmente, talvez inviável sem a padronização. O Vicente Falcone, ele lembra o seguinte: pensem nos padrões, por exemplo, relacionados ao tamanho de nossas roupas, de nossos calçados. Se não existissem esses padrões, pensem no problema que isso seria. E nas nossas palavras, nas palavras que usamos no dia a dia, elas também são padronizadas, elas também respeitam padrões de linguagem. Os nossos gestos, da mesma forma. Existem padrões aí. Bem, e o tráfego em nossas cidades, em nossas rodovias? Você consegue imaginar como é que ele seria sem regras, sem padrões? É difícil realmente imaginar a nossa vida sem a padronização. Pense no tráfego aéreo. Se não existissem regras, se não existissem padrões relacionados à maneira como os aviões voam, como eles decolam, como eles pousam, qual é a altitude que eles voam, enfim, se não existissem padrões, nossa vida realmente, acreditem, seria um grande problema. Bom, e vamos pensar um pouco agora em nossas empresas. Da mesma maneira que em nossa vida, em nossas organizações, nós também precisamos de padrões. Pense um pouco. Praticamente tudo que é repetitivo e que, portanto, pode estar sendo realizado de maneira diferente, pode e deve ser padronizado. Mesmo as atividades relacionadas à elaboração de um documento, como um relatório, por exemplo. Um relatório também, a maneira de redigir, de estruturar o relatório, também pode ser padronizada. Na verdade, quase todo documento repetitivo pode ser padronizado. O importante é sempre considerar que precisa se padronizar, por exemplo, a matéria-prima. Questões relacionadas à matéria-prima dentro de uma organização, neste caso é industrial, é muito importante que sejam padronizadas. Então, neste caso, a gente vai realizar padrões relacionados, por exemplo, à especificação das matérias-primas. Também podem ser elaborados padrões relacionados à inspeção de materiais e assim por diante. Da mesma forma, temos os equipamentos. Podemos padronizar detalhamento dos equipamentos, manuais de utilização dos equipamentos, manutenção de equipamento também pode ser padronizado. Então vejo que existe aí uma série de possibilidades de implementação de padrões. O método é muito importante também que se definam padrões de sistema, procedimentos operacionais, padrões técnicos de processo. Em relação ao método, não existe dúvida de que existe uma grande possibilidade de melhoria a ser realizada através do uso de. No caso da mão de obra, poderíamos padronizar manuais de treinamento. Em relação ao ambiente, especificações das condições ambientais podem ser padronizadas. No caso de medidas, podem ser realizados padrões de detalhamento dos equipamentos, manuais de utilização, manuais de aferição e assim por diante. No caso de produtos ou serviços, padrões de inspeção, especificações. Então, realmente, existe uma grande possibilidade de padronização dentro das organizações. E volto a reforçar, o padrão, a padronização, ela traz uma grande quantidade de benefícios quando posta em prática. E uma questão que é importante, deve ser respondida, é a seguinte: quais são os procedimentos que preciso seguir caso queira, então, padronizar a minha empresa, seja ela uma empresa industrial ou uma empresa de serviços? Muito bem, existe uma metodologia para se padronizar. As ações que aí estão apresentadas servem para se conseguir um bom padrão. Então, uma das primeiras coisas que precisa ser feita é especificar, tem que se escolher um sistema a ser padronizado, tem que se escolher atividades a serem
padronizadas, uma área para ser padronizada e determinar a sua repetitividade. Simplificar é uma outra ação. A ideia aí é reduzir o número de componentes, por exemplo, o número de produtos, materiais e procedimentos. O objetivo é reduzir custos antes de se padronizar. A ideia é que tu analise a atividade, melhore ela o máximo que tu pode e aí então tu vai redigir o documento, que é o próximo passo. E sempre redigir numa linguagem que as pessoas entendam. De preferência usar a gíria e até mesmo, às vezes, aquela linguagem coloquial local. Comunicar, muito bem. Depois de redigir, é importante comunicar e consensar com todas as outras pessoas ou departamentos afetados. Também é necessário educar e treinar, ensinar de maneira que as pessoas façam sempre da mesma maneira. E, por fim, verificar as conformidades aos padrões. Realizar auditorias a cada, por exemplo, 6 meses, com o objetivo de verificar se as pessoas realmente estão realizando as atividades conforme os padrões, conforme aquelas especificações acertadas anteriormente. Uma outra questão que precisa ser levada em consideração são as características básicas dos processos de padronização. Claro que essas características podem variar de empresa para empresa. No entanto, tem alguns aspectos básicos que precisam ser observados. Muito bem, uma das características é perguntar sempre quem é o usuário. Os padrões precisam ser utilizados, obviamente. Se um padrão não for alterado em, por exemplo, 6 meses, significa que ele provavelmente não está sendo utilizado. Uma outra questão é, o padrão pode ser cumprido? Padrões que não equivalem à situação atual são inúteis. Por exemplo, um padrão que não leva em consideração valores de tolerância em relação ao nível tecnológico da empresa. Ou seja, se ele está exigindo um padrão que a diferença seja mais ou menos 2 e a tecnologia da empresa não permite isso, bom, esse padrão é inútil. Uma outra questão é, o padrão está suficientemente concreto? Como assim? Bom, padrões abstratos, eles são inúteis também. Por exemplo, estipular que aparência e forma devem ser atraentes. Bom, isso é muito subjetivo. Como assim uma forma atraente? Então a dica aí é usar fotografia e imagens, nesse caso, do que seria um produto ou uma forma atraente. Continuando, o padrão também precisa ser passível de ser revisto, pelo menos uma vez por ano, devido à incorporação de inovações. Não se basear somente na teoria. Um padrão ele precisa ser solidamente baseado na prática. Indicar claramente, veja, isso é muito importante e obrigatoriamente precisa constar em um documento que a gente chamará de padrão. Precisa indicar claramente as datas de emissão, revisão e o período de validade, assim como as responsabilidades específicas. Os padrões, eles precisam ser autorizados por alguém, precisam ser autorizados por hierarquia superior e cumpridos. E é sempre importante que o nome, se possível, a assinatura das pessoas que autorizaram esteja presente nesse documento. Um padrão nunca poderá contradizer o outro. Claro que senão teríamos aí um grande problema. E por último, deverá ser mantido um controle da manutenção dos padrões e número de revisões. De alguma forma, tu precisa saber em que momento determinado padrão precisa ser revisto, precisa ser conferido. Qual é o formato dos padrões da empresa? E aí estamos falando tanto de uma empresa industrial como uma empresa de serviços. Bem, afinal de contas, nós estamos falando de documentar as atividades, montar um documento
onde nele vai constar qual é a maneira ideal de se realizar determinada atividade. Depois, nós usamos esse documento como guia para mostrar como é que a atividade deve ser realizada. Também podemos usar esse documento como base para treinamento, entre outras importantes coisas. Então a ideia agora é responder: qual o formato ideal de um padrão dentro de uma organização? Então, vamos tratar sobre o formato dos padrões da empresa. Bem, primeiramente, quando a gente vai elaborar um padrão, sempre é importante perguntar: ele é de fácil leitura? Porque veja, o usuário ele precisa compreender com facilidade aquilo que está ali registrado. Uma outra pergunta é: ele é de fácil entendimento? Porque o padrão precisa sim ser de fácil entendimento. É necessário que se use uma linguagem simples. Então, por exemplo, se fôssemos montar um padrão relacionado a como realizar um nó de gravata, seria importante fazer isso em formato de passos, se possível usando imagens, porque daí ficaria fácil de entender aquilo que precisa ser realizado. Bem, é importante também que o padrão seja de fácil manuseio. Ele precisa estar em local de fácil acesso. Também precisa se utilizar um sistema, sempre que possível, de folhas soltas, porque daí é importante que a atividade, nesse caso aí de retirar um padrão para conferir em loco, para inserir um novo padrão, para trocar um padrão já existente, esse tipo de ação se torna fácil caso se utilize um sistema de folhas soltas. Deve o padrão sempre conter um número. Então, por exemplo, nesse caso aí do exemplo, este é o padrão AGP 001. 0001, aliás. Bem, quando a gente for procurar um padrão, ou for procurar este padrão específico aí, basta procurar por este número. Isso pode ser tanto em um fichário, por exemplo, que está ali próximo do local de uso, ou num computador. O padrão precisa conter um título, afinal de contas, é importante saber de que se trata. Então, por exemplo, segurança patrimonial seria aí um exemplo de título para um padrão. Deve conter uma data de emissão, é importante que se saiba quando o padrão foi emitido. Até porque a cada 6 meses, por exemplo, conforme já mencionado, é importante conferir, verificar se não houve alteração nesse padrão e aí, portanto, essa alteração precisa ser realizada. Um outro formato que é importante se considerar dentro de um padrão em uma organização é de que ele precisa conter uma data de revisão. Então, é importante que, em posse de determinado padrão, tu consiga visualizar quantas revisões já foram realizadas e quando é a próxima revisão. É importante também, sempre que possível, já comentei isso, usar figuras, usar gráficos, usar fórmulas matemáticas, quando for o caso, enfim, sempre com o intuito de fazer com que o padrão utilizado na empresa seja de fácil entendimento e, portanto, seja útil. Bem, eu trago aí 2 exemplos de padrões que foram retirados do livro Padronização de Empresas, do professor Vicente Falcone Campos. Neste caso aí, um padrão relacionado à tarefa de preparar um café. Neste outro caso aqui, é um padrão de uma empresa que fabrica para Nike. Neste caso aí, o padrão se refere a aplicar um primer UV numa entressola e assim por diante. São só exemplos de como pode ser estruturado um padrão. Muito bem. A questão agora é, certo, já entendi. Como é que eu faço agora para implementar um sistema de padronização dentro de uma empresa? Essa que é a questão. Então vamos lá. Bem, nesta projeção aí, a partir do centro, nos retângulos escuros, é possível visualizar o que deveria ser feito para implementar um sistema de padronização
dentro de uma empresa. A primeira ação, o primeiro passo é criar um clima para padronização, ou seja, o estabelecimento de um clima ideal para se implementar essa padronização dentro da organização. Neste caso aí, precisa ser envolvidos os diretores, precisam ser envolvidos os gerentes, os operadores, e a principal ideia aí é apresentar para todos quais serão as vantagens da implementação desse sistema de padronização dentro da empresa, ou seja, quais são as vantagens para cada um, não só para a empresa, mas para cada um. O que se ganha implementando um sistema de padronização? De novo, o objetivo aí é criar um clima de aceitação, um clima de sinergia com o objetivo de se implementar um sistema de padronização. Logo depois do aceite da direção, de todos, é importante preparar, esse é o segundo passo, vejam ali no centro, é preparar as pessoas para a padronização. Nesse caso, treinamentos precisam ser realizados. Treinamentos com o objetivo de mostrar para as pessoas o que é a padronização, como é que funciona, como é que vai funcionar, o que precisa ser feito. Então isso é importante ser apresentado para as pessoas e algumas dessas pessoas vão realizar, vão criar os padrões. Então também é necessário um treinamento para mostrar como é que esses padrões precisam ser realizados. Depois disso, o próximo passo é estabelecer um sistema de padronização. Claro que precisa estabelecer, bom, como será a nossa padronização? Como serão os nossos padrões? Qual é que é o prazo para a gente terminar a padronização? Existe prioridade de algum setor, de alguma área dentro da empresa? Os padrões serão classificados ou não serão? Enfim, tem uma série de decisões a respeito disso. Tá? O que se faz logo depois é preparar propostas de padrões. É importante apresentar para a direção da empresa, para os gerentes, para os operadores, exemplos de padrões para ver se eles estão a contento, ou seja, se todos entendem que aqueles padrões, que aquele tipo de padrão, que aquele modelo de padrão está de acordo com as necessidades da empresa. O próximo passo é a deliberação de decisões dos padrões. Nesse caso, depois de conseguir o ok da direção da empresa, é importante que se faça a edição dos padrões, ou seja, se verifique cada atividade, a melhor maneira de fazer essa atividade, se cria o documento e depois se distribua e se arquive esses documentos por toda a empresa. Muito bem. Logo depois, veja lá embaixo, o último retângulo do nosso fluxo, nós temos que é importante que aconteça a condução dos trabalhos de acordo com os padrões. Ou seja, precisamos treinar as pessoas para que todas façam as atividades da mesma forma, ou seja, seguindo aquele padrão que foi estabelecido como sendo a melhor maneira de se realizar uma atividade. E claro, vejo ali em vermelho à esquerda, lá no final, é importante realizar auditorias, com o objetivo de verificar se os padrões estão sendo realizados da mesma maneira. Existem situações em que ocorre um feedback e possibilidades de melhoria são necessárias em nosso sistema de padronização. Não tem problema nenhum. Isso tem que ser discutido e novos ajustes ao sistema de padronização são possíveis e devem ser implementados. De tempo em tempo, vejo lá em cima no canto direito, é necessário que se revise os objetivos da padronização, juntamente, claro, com a revisão de todos os padrões, com o objetivo de visualizar possibilidades de melhoria nesses documentos. Todo esse processo pode ser, claro, realizado com auxílio de alguma organização externa. É desta maneira, são esses os passos que precisam ser realizados e seguidos com o objetivo de implementar um sistema de padronização dentro de uma empresa. Muito bem. Agora, existem problemas na padronização? Claro que existem problemas. O que acontece quando a gente não implementa um sistema de padronização de acordo? Bom, o que vai acontecer é que vai faltar um sistema ideal de padronização.
as coisas vão acabar acontecendo sem planejamento. E isso provavelmente é a receita para problemas. Um outro problema que existe quando se implementa padronização numa empresa é a falta de determinação para a ação. Quando a gente observa que determinado padrão não está sendo feito de acordo com aquilo que foi estabelecido, é necessário que se realize uma ação com o objetivo de cobrar das pessoas, de fazer com que os funcionários, supervisores, realizem o padrão de acordo com o que foi consensado. Falta de implantação prática também é um outro problema da padronização. Se cria uma série de padrões muito legais, o documento é muito bonito, tem imagem, tem fluxograma, mas na verdade acabam ficando no papel. Nesse caso, são documentos inúteis. A falta de entendimento é um outro problema quando se implementa um sistema de padronização, quando não estão claras as vantagens de um sistema de padronização, as pessoas acabam voltando o foco para outras necessidades da empresa. Falta de treinamento adequado, nesse caso as pessoas não sabem como seguir um padrão, isso também é um problema e acontece, ocorre isso dentro das organizações. Então, depois de tu redigir o padrão, é muito importante uma atenção especial em relação ao treinamento desses padrões. A falta de um motivo para as pessoas utilizarem os padrões também pode levar a problemas, ou seja, as pessoas têm o documento, mas não tem motivo nenhum para utilizar. Então, às vezes, implementar um motivador, implementar um sistema de meritocracia, um sistema de premiação para aqueles que estão usando o padrão, pode ser uma ideia bem interessante. Além de outros problemas que acontecem, mas esses que acabei de elencar são os principais problemas dentro de uma organização quando se implementa um sistema de padronização. E, finalmente, quais são as vantagens da padronização? Ou seja, o que se consegue no momento em que se implementa um sistema de padronização dentro de uma empresa, seja ela uma empresa industrial ou uma empresa de serviço? Quais são as vantagens? Bem, são muitas as vantagens. Vamos a algumas destas vantagens. Sem dúvida nenhuma, haverão menos erros dentro das organizações. Haverá uma melhoria na qualidade. Claro que haverá uma melhoria na qualidade, na medida em que nós analisamos uma atividade, descobrimos qual é a melhor maneira de realizar essa atividade, criamos um documento, que aí chamamos de padrão, mostrando como essa atividade deve ser realizada, e a partir daí a gente passa a treinar as pessoas de forma que elas realizem essas atividades conforme o padrão estabelecido, é claro que haverá uma melhoria na qualidade do serviço ou do produto que fabricamos. Haverá uma melhora nas condições de segurança no trabalho, na medida em que padrões relacionados ao uso de máquina e aos cuidados com equipamentos são elaborados, haverá como consequência menos acidentes de trabalho. Haverá uma melhora no relacionamento entre a equipe, isso não existe dúvida a respeito disso. Haverá uma melhora no fluxo do processo de produção, porque na medida em que as pessoas começam a fazer as atividades, a realizar as atividades da maneira ideal, são necessárias menos paradas para, por exemplo, corrigir refugos. Então o fluxo acaba sendo melhor dentro de um processo produtivo. Haverá, sem dúvida nenhuma, haverão melhorias significativas no atendimento ao cliente, haverá um aumento do número de componentes padronizados, isso também traz inúmeras vantagens, haverá um aumento na produtividade das operações, haverá uma melhora na capacitação técnica dos operários, haverá um aumento das atividades relacionadas a melhorias, porque na medida em que começamos a criar padrões, estaremos em busca de como realizar uma atividade da melhor maneira possível. Então, com isso, muitas melhorias acabam surgindo dentro de uma organização. Haverá também redução de estoques e aumento nas atividades de racionalização.
Claro que, de novo, a atividade de racionalização é uma consequência da busca por encontrar a melhor maneira de se realizar as atividades dentro de uma organização. Além de outras vantagens que poderiam ser citadas. Mas, com certeza, fica aí a ideia de que uma grande quantidade de vantagens é obtida na medida em que se implementa dentro de uma organização um sistema de padronização. É isso. Espero que tenha gostado do vídeo e as informações sejam úteis para você. Me despeço agradecendo de coração a sua atenção. Até o próximo vídeo. Um abraço.